Olá pessoal, tudo bem? Agora para a próxima aula que é sobre verbo transitivo e verbo intransitivo. Bem, essa é uma matéria muito simples, mas que muitas pessoas têm dificuldade de entender, porque as tias que ficam dando aula de português por aí costumam dar uma complicada legal nessa matéria. Bem, olha só, é muito simples, não tem segredo nenhum essa matéria, não tem nenhum terror que as tias ficam colocando por aí. Observe só, eu tenho esse exemplo aqui, um sujeito simples, Maria, e eu vou colocar alguns verbos aqui, ó. Comeu, viu, caiu e morreu. Olha só, toda vez que eu digo Maria comeu, quem come, come algo. Do mesmo jeito, quem viu, viu algo. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar do nada para uma pessoa e falar, ó, Maria comeu. A pessoa vai perguntar, comeu o quê? Maria viu. Viu o quê? Ou seja, sem um contexto específico, esses dois verbos, tanto o comeu quanto o viu, não fazem sentido sozinhos. Ou seja, eu preciso falar o que a Maria comeu, eu preciso falar o que a Maria viu. Agora, olhe bem a diferença em relação a Maria caiu. Eu não preciso falar mais nada. Eu posso colocar um ponto final aqui. Maria caiu. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de contexto e a pessoa com a qual eu esteja conversando saiba quem é a Maria, eu não preciso falar mais nada. Maria caiu. Maria morreu. A informação está completa nesses dois casos. Diferente do comeu, diferente do viu, que se eu disser Maria comeu ou Maria viu sem algum contexto, esses dois verbos não fazem sentido sozinhos. Aqui que está a diferença. Os verbos que precisam de complemento são chamados de verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles não fazem sentido sozinhos. Já os verbos que, num determinado contexto, fazem sentido sozinhos, não precisam de nenhum complemento, eles são chamados de intransitivos, ok? Mas tome muito cuidado, porque diferente do que as tias te falam por aí, colocando uma listinha de verbos transitivos, uma listinha de verbos intransitivos para vocês decorarem, isso não existe. Por exemplo, se eu tiver a seguinte frase: onde está o Giló? Eu tenho um locutor falando e o interlocutor responde: Maria comeu. Nesse contexto aqui, o comeu faz sentido sozinho. Já fica implícito na frase anterior, já fica implícito no contexto que esse verbo não precisa de nenhum complemento nessa segunda oração. Logo, nesse caso aqui, esse comeu vai ser verbo intransitivo, que a maioria dos estudiosos, quem vai fazer exercício, coloca como VI, verbo intransitivo, porque nesse contexto, o termo comeu, o verbo comeu aqui nessa segunda oração, não precisa de complemento. Agora, veja esse segundo. Como eu já havia dito, se eu tenho, nesse caso aqui, do nada, eu chego numa pessoa, diferente do exemplo anterior, em que havia um contexto, eu chego e falo, Maria comeu. Esse comeu aqui não faz sentido sozinho, eu preciso falar, comeu o quê? Então, aí sim, eu vou colocar, Maria comeu o Giló. Então, eu tenho um verbo transitivo, porque ele necessita de um complemento para que ele possa fazer sentido. Ele não faz sentido sozinho, então eu preciso de um complemento para que ele possa fazer sentido. Então, só para a gente poder memorizar, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, enquanto o verbo transitivo
é aquele que precisa de complemento. Ok? Na próxima aula nós vamos conversar sobre objeto direto e objeto indireto, que são os complementos dos verbos transitivos. Ok? Até lá!